Oi, eu sou a Ana Thaís, estudante do 8º período de Letras na Universidade Federal de Uberlândia, e hoje o vídeo é pra gente falar um pouco sobre Fedro, um autor aí que às vezes você não sabe que conhece, tá? Talvez você não conheça pelo nome, mas você conheça pelas suas obras. Ele foi conhecido por compor muitas fábulas, mas também por traduzir para o latim e dar uma nova roupagem, né? Algumas fábulas de Esopo, que a gente também conhece, né? Esse autor, né, Caio Júlio Fedro, ele era filho de escravos, mas ele foi alforriado pelo imperador romano Augusto, da época, né? Ele viveu ali mais ou menos assim. Existem muitas pesquisas, muitas controvérsias sobre esses escritores, tanto o Esopo, o Fedro e também alguns outros, né, como o Horácio, tanto gregos como romanos, né, que não dá para saber ao certo origem, vivência, família e tudo mais, né, quanto até um pouco da data, né, que eles estão inscritos, assim. Mas assim, por volta do século I a.C., que ele nasce ali, então ele vive até um pouco mais anos depois disso, então durante ali o período da era cristã. E é interessante a gente pensar, né, na época em que os autores eles se inscrevem, porque isso vai refletir nas obras deles, né, e isso não é diferente com o Fedro. Ele vai escrever muitas fábulas com temáticas políticas, né, com temáticas que mostram a desigualdade da época. E aí vai vir antes daquele período literário também conhecido como decadência, sabe? Antes, assim, da era julio-claudiana. Um momento, assim, em que as pessoas já estavam questionando algumas coisas, né? E o uso da arte sempre foi importante, né? Nesse aspecto também, para falar sobre o que estava acontecendo, o que estavam vivendo, para mostrar o que eles pensavam a respeito disso e também para conscientizar, né? Na época que Fedro escreveu, existiam lá as classes sociais dominantes, né? Existiam os povos dos exércitos, né? Que ainda tinha bastante. E tinha imperadores, né, como na época em que ele foi exilado, ele teve que ser exilado, imagina, né, gente? A gente já viveu aqui no Brasil um período da ditadura, onde muitos artistas foram censurados pelas coisas que falavam, né, no que se tratava a realidade do país, né, a realidade sociopolítica completa. Então isso não foi diferente com ele também e com muitos escritores da época dele também. Antes e depois, e aí sempre vai acontecer, sempre assim, né? Quem tem mais poder não concorda com você e te cala, e é isso. Então, os imperadores lá da época, né, o Tibério e o Calígula, eles deram uma perseguidinha, Pedro teve que ser exilado, babados, tá? Mas ele era crítico, né? Ele tinha uma linguagem mais assim de criticidade a essa classe dominante, né? Ele é filho de escravo, né? Então ele viveu um pouco dessa visão assim dos escravos, como eles eram tratados, e do fato de ter sempre um grupo que se considera e se coloca como dominante perante outros, né? E isso era uma coisa que incomodava ele e ele reproduzia isso em forma de arte. E ainda bem que durou até hoje pra gente ter acesso, né? Porque são fábulas riquíssimas. E o interessante também é que são escritos pequenos, né? São coisas assim que não é como se fosse um romance, não é como se fosse um super poema épico, uma Ilíada da vida, né? É clássico, é bom pra caramba e é fácil de ler, assim. É claro que em algumas edições a linguagem talvez não vá ser tão fácil, né? Tão simples. Mas dá pra entender com certeza, né? E por que eu escolhi falar das fábulas de Fedro? Porque eu, pessoalmente, gosto muito
de linguagem simples e objetiva. Eu gosto disso, eu gosto de quando, mesmo sendo clássico, né, em um período onde era muito focado para as coisas rebuscadas da vida, né? Ai, vamos nem falar. Não. Ele vai falar assim, não, a sociedade é assim, assim, assim. Só que nem pra poder chegar e falar um negócio já de cara, desse jeito e pronto, né? Então, o que ele fazia? Ele usava alegorias, né, personagens, tipos, metáforas, assim como Esopo, né? Que ele leu bastante Esopo. Ele até mesmo fala isso. Eu disse anteriormente que não dá pra saber muitas coisas sobre a vida dele. E muitas pesquisas, vocês forem ver aí, Google Acadêmico tá cheio de PDF, de coisas, arquivos. Mesmo que não for, assim, sabe? Mostrando isso, né? Algumas coisas são incertas e tal. O que se sabe é o que ele colocou no prefácio de um dos livros dele, né? Então, aí existem dados de que ele publicou 5 livros e cerca de 135 fábulas, assim, a média aqui conta-se, né? Porque na época também acabava, posteriormente, né? Na época ele não ficou muito famoso, mas depois ele ficou assim. Só que, embora ele não tivesse tão famoso assim na época dele, né? Ele com certeza inspirou muitas pessoas a pensarem, a compreenderem as coisas, né? A partir desse seu ponto de vista. A sociedade lá estava dividida naquelas classes que a gente comentou, né? Tem o pessoal rico aqui, né, os mandantes, os imperadores e tal, a alta classe, e tem os plebeus. Mas não são só essas duas classes, né? A gente tinha o quê? Os escravos e os ex-escravos, aqueles que eram alforriados, que assim também como no Brasil, eles não tinham uma instrução, um estudo, um direcionamento, né? E acabavam prestando serviços, assim, que não necessariamente eram seu interesse e tal. No caso do Fedro, deu certo pra ele, que ele gostava de escrever e acabou escrevendo sim, né? Mas não foi como se ele fosse um escritor renomado que escrevesse sobre os grandes feitos do exército romano, né? Então, assim, ele teria vivido por mais tempo, né? Mas eu recomendo a leitura, tá? Não é muito difícil de encontrar fábulas dele. É bom a gente ler algumas, assim, de diferentes edições, diferentes sites para dar uma comparada, mas de uma forma geral a gente dá uma secada, assim, no que ele fala, né? Dá para compreender e dá para entender o objetivo. A fábula que a gente vai analisar aqui brevemente mais pra frente é o Lobo e o Cordeiro, né? Que é uma das características da fábula também, que eu vou mostrar aqui. Ela ser breve, ter uma escrita simples, né? Então, o objetivo dele, talvez, muito provavelmente, fosse atingir essas classes pobres, né? Os plebeus e os escravos, os ex-escravos, as pessoas simples ali, que tinham uma alfabetização, um letramento, de certa forma, limitado para a época, e ele conseguia atingir essas pessoas, fazendo muitas alegorias, como eu disse, metáforas, né? Uso de animais e coisas do tipo. Até ele mesmo coloca no prólogo do livro dele que, tipo assim, se alguém achar que eu tô falando de alguém, não, relaxa, eu tô falando dos animais aqui, tá? Mas que dá pra você entender, quando você percebe, né? Dá pra você entender. Então, as fábulas dele tinham esse objetivo, né? De instruir, de criticar, de falar sobre a realidade sociopolítica da época, também de ensinar e divertir, como ele mesmo coloca. Então, bora ver algumas características do Fedro. Caio Júlio Fedro nasceu na Grécia, se mudou para Roma, né? Ele foi filho de escravos, como eu já disse. Leu bastante Esopo e ele é um fabulista grego, né? O Esopo, que deu origem a esse gênero também. Aí a gente tem uma imagem lá, né, do Fedro, pra gente reconhecer o rostinho dele aí. Ele recontou várias fábulas de Esopo, mas também produziu suas próprias fábulas, né, com essas temáticas que a gente vai ver. Esse aqui é o Esopo. Coloquei aí que ele viveu na Grécia, né, que é o que conta a história, mas como eu já disse, também a origem dele é incerta. E ele é o primeiro a escrever nesse gênero das fábulas. E também foi escravo, segundo o que dizem, né? Então, as características da fábula
São essas características aqui, algumas delas, né? Essa escrita simples, breve, uma linguagem mais simples, né? Uma escrita ali em poucas linhas, mas que vai ter um intuito de te dar uma lição ou de ter uma moral, né? Muito como a gente vê moral da história, especialmente em fábulas aqui do Brasil, né? Mas não necessariamente, tá? Não é uma regra, mas dá para perceber sempre que a fábula, ela quer te ensinar alguma coisa, né? E a gente vai ter aí os animais com características humanas, né? Por exemplo, a raposa sendo aquele ser esperto, o lobo aquele ser egoísta, a formiga aquele indivíduo que é conhecido por trabalhar, né? Então, características como essas. E aí sempre vai ter uma dosezinha ali de humor, de crítica, sátira, mas sempre com um teorzinho ali para ensinar e divertir ao mesmo tempo. A origem da palavra é interessante também para a gente compreender por que se consolidou como gênero, né? Então é do latim fare, que é falar, e fal, do grego fal, né? Que é dizer. Então uma fábula é algo que você conta. E aqui eu coloquei uma imagem para a gente refletir um pouco. Pensem aí por alguns segundos nesses animais, nesses desenhos que a gente vê aí, ó. Quantas fábulas você consegue lembrar? Isso aqui é só algumas, viu? Tanto de Esopo, também do Fedro e posteriormente do La Fontaine, ou alguns aqui do Brasil também que escreveram fábulas, né? A gente tem aqui uma linha do tempo sucinta, mostra, só pra gente consolidar mais ou menos, né? Esopo escreveu na Grécia, antes de Cristo, Fedro escreveu em Roma, já na era cristã, e o La Fontaine na França do século XV. Então, sim, dá pra gente imaginar mais ou menos o intuito deles ao escrever essas fábulas, ou recriar, recontar, dando essa versão atualizada, né? Que de uma certa forma sempre vai remeter à época, às questões políticas, sociais, como a gente já viu. Agora vamos ler aqui O Lobo e o Cordeiro, por Esopo, e depois a gente vai ler também na versão de Fedro, a gente faz uma comparaçãozinha breve, tá? Um lobo viu um cordeiro que bebia água de um rio e pretendeu acobertar-se com um motivo razoável para devorá-lo. Assim, embora estivesse acima da corrente, acusou o cordeiro de enlamear a água e de impedi-lo de beber. O outro respondeu que bebia com a ponta dos lábios e que, além disso, era-lhe impossível, estando abaixo da corrente, fazer qualquer coisa com a água que fluía acima. Rechaçado nesse ponto, disse o lobo: Sim, mas no ano passado você insultou meu pai. Eu? Mas nem eu mesma era nascida no ano passado. Muito bem, retomou o lobo. Você pode dar todo tipo de boas razões. Quanto a mim, isso não me impedirá de devorá-lo. Vê-se muito isso. Para aquele que está determinado a agir com justiça, as justas razões não têm a menor força. Depois de muitas buscas, eu encontrei esse fragmento aí com o livro dele, né, da segunda edição. A gente percebe a escrita em latim, né? E agora vamos ler a fábula pelo Fedro. Um lobo e um cordeiro, impelidos pela sede, tinham vindo ao mesmo regato. O lobo estava mais acima e o cordeiro muito mais abaixo. Então, o ladrão, incitado pela goela insaciável, alegou um pretexto para a disputa. Disse: Por que turvasse a minha água enquanto estou bebendo? O cordeiro, temeroso, respondeu: Diga-me, por favor, como posso fazer isso que te queixas? Ó lobo, a água corre de ti para os meus sorvos. Aquele, desconcertado pela força de verdade, disse: 6 meses atrás me caluniaste. O cordeiro respondeu: Na verdade, há 6 meses eu ainda não tinha nascido. Por Hércules, disse o lobo, então foi teu pai quem me caluniou. E assim ele o dilacerou, matando o cordeiro injustamente. Esta fábula é aplicada a esses homens que, sob falsos pretextos, oprimem o inocente. Encontrei também um PDF, gente, tudo pra mim, com as fábulas de Fedro, e aí a gente pode observar aqui, ó, no capítulo 1º, né, que tem o prólogo, onde ele mesmo fala, né, que as fábulas dele vão ter referência em Esopo, mas que não vão ser, de fato, as de Esopo, mas que os dois tinham mais ou menos a mesma intenção. Então, aí encontrei essa tradução, né, eu poli a matéria em versos de ambos, qual primeiro inventou
autor Esopo. 2 dotes tem o livro, move a riso e com sábio conselho ensinam os homens. Se alguém quiser taxar-nos, porque falam não só feras, mas árvores, repare que com fingidas fábulas brincamos. E aí o que a gente lembra, né, disso tudo? Dos ditados populares, que vieram, alguns, né, se originaram aí da compreensão dessas fábulas, outros a gente não tem muito a exata noção de onde vieram, mas aqui pra gente pensar, por exemplo, a fábula da raposa e das uvas, né, onde uma raposa, ela tenta pegar as uvas e ela não alcança e fala, ai, quer saber, essas uvas iam estar muito azedas, eu não ia gostar. Qual o ditado que a gente lembra? Quem desdenha quer comprar, né? A formiga e a cigarra, muito conhecida também, a gente lembra do quê? Deus ajuda quem cedo madruga. E tantos outros também, né? A gente lembra o quê? Esmola demais até o santo desconfia, nem tudo que reluz é ouro, um dia da caça, outro do caçador. Aquele da lebre e da tartaruga, né? Que a gente conhece bem também, que tem uma versão brasileira. Devagar se vai ao longe. Aquele do cão e do reflexo, né? Ele tá indo com um pedaço de carne, de osso, em algumas versões. Ele olha o reflexo no rio, daí ele acha que aquilo que ele tá vendo é maior e melhor. Ele solta o que ele tá na boca, na tentativa de pegar o outro. Ele perde aquele que tava na boca dele. Então, qual o ditado que a gente lembra, né? Mais vale um pássaro na mão que 2 voando. Isso, assim, e muitos outros, né? Vários outros ditados também. Então, tenho certeza que você já viu alguma dessas fábulas por aí, algum desses ditados por aí também. Como a gente sabe, né, muito dos escritos antigos, clássicos, aí eles eram contados de uma pessoa para outra, né? Eles pertencem a uma tradição oral. Isso em Esopo é assim, em Fedro também não ia ser diferente, né? Então, algumas coisas a gente não tem, assim, precisamente, não tem com exatidão, mas, como eu disse, o que é pra ser entendido, que é pra ser captada a mensagem, a gente pega, tá? Então aqui, ó, vamos dar uma analisada nesta fábula do lobo do cordeiro. Estou lendo aqui, olhando pra cá porque eu tô lendo, tá, gente? Vou ver se eu consigo colocar aqui. O lobo viu um cordeiro bebendo água, né? Aí ele tenta achar um motivo pra devorar ele, mas assim, não perceba, como isso não é só sobre natureza, porque se fosse sobre natureza, a gente tem o que? Os animais irracionais, né? Então, se fosse assim, cadeia alimentar, né? O lobo vai devorar o cordeiro, não precisa de um porquê pra isso. Só que aqui, o lobo e o cordeiro, eles têm o objetivo de representar algo, alguém, uma classe, um grupo, né? Então, aí, tá. Ele tava acima da corrente, acusou o cordeiro falou que não tem como ser eu que sujei essa água, porque eu tô aqui embaixo, a água vem daí primeiro. Beleza. Aí ele tenta passar a culpa pro pai dele, mas ele nem tinha nascido, então também não era culpa dele, não tinha outro jeito. Ele pegou e falou assim, quer saber? Nada vai me impedir, eu vou comer mesmo e pronto. Aí o Esopo coloca pra gente a moral da história aí, né? Pra quem tá determinado a agir com injustiça, não adianta. Pode ter todas as ideias justas que você tiver, que isso não vai funcionar. E aí a gente vê que interessante, já no Fedro, como que isso mostra a postura dele, né, e a crítica dele. Ele coloca, a forma dele escrever, quando ele coloca assim, que o lobo estava mais acima e o cordeiro estava mais embaixo, a gente já pensa o quê? Uma pirâmide social, uma posição onde eles eram inseridos, né? E aí, a gente pode perceber mais pra frente, quando ele fala que a água que ele tá bebendo, né? Ela primeiro passa pelo lobo e depois passa pelo cordeiro. Não tinha como ser ele também. A água corre dele e vem pra ele, entendeu? Então, assim, as classes dominantes, né, os ricos, poderosos, eles têm mais. O que sobra vem para as classes baixas, vem para os pobres, os plebeus, né, da época. Aí, também aqui em Fedro, né, ele continua insistindo e aí tem aqui o jeito do lobo tentar sair da situação, né? Por Hércules, então foi teu pai, então, tipo assim, não interessa, meu Deus do céu. E aí ele também coloca essa moralzinha, né? Que são homens com falsos pretextos que oprimem inocentes. Que é uma coisa
que aconteceu com o próprio Fedro, como a gente já viu. É isso, pessoal, aqui estão algumas referências utilizadas na composição dessa pesquisa, dessa matéria, desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada! A gente tem também bastante presença de animais com características humanas, né? A gente vai ter o lobo, que vai representar aquele ser humano com egoísmo, né?